E aí, galerinha, tranquilos? Na aula de hoje, a gente vai conversar, vai discutir, debater sobre os segredinhos das picuinhas da tabela periódica, famosa aí, tabelinha periodique, né? Para quem não conhece, tabela periódica, apresento vocês agora, tabela periódica, pessoal, tabela periódica. Basicamente, por que a gente chama ela de tabela periódica? Vocês já podem perceber que a própria palavra periódica já tem a ver com um período. Periódico vem de período, que é um período que se repete. Então, a tabela periódica é formada, basicamente, por características que se repetem ao longo dela. Ela é organizada a partir de características específicas, por propriedades específicas, que a gente chama de propriedades periódicas, e são essas propriedades que a gente vai discutir na aula de hoje. Tá legal? A gente vai entender melhor, não todas as propriedades, mas a gente vai entender melhor como que esses elementos estão organizados, por que eles estão organizados desse jeito, e o que fez com que eles estivessem nessa disposição específica. Por que não colocou todo mundo numa linha só, ou colocou todo mundo numa reta? A gente vai entender melhor isso hoje. E eu já dou um spoiler para vocês, isso tem a ver com as propriedades periódicas. Então, tabela periódica, ela é pautada em propriedades periódicas, que são propriedades que se repetem. Tá legal? Então, vamos aqui, ó. Beleza, resumindo o que a gente vai ver hoje, a gente vai conhecer os grupos e as famílias da tabela, que é como a tabela é constituída, como ela é distribuída. Vai conhecer as propriedades que montam essa tabela, a ordem de crescimento da tabela, como ela está se dispondo, os tipos de elementos que a gente pode encontrar nela, e tudo isso, em teoria, está na apostila capa 1 da página 146 a 148. Por que tudo isso em teoria? Porque a parte de propriedades periódicas não está lá nessa parte especificamente. Boa, Letícia, por mandar o formulário da presença. Obrigado. E lembrando também, pediram para a gente utilizar essa ferramentazinha do Google Meets de perguntas, então podem usar para fazer as perguntas específicas que vocês tiverem, etc. Mas porque para deixar o chat mais livre para a gente conversar sobre outras coisas, mais comentários da aula, etc. Beleza? Só para a gente não perder as perguntas, ficar tudo concentrado num lugar só. Tá bom? Vamos lá. Então, para começar, a gente tem a tabela periódica. Essa é a tabela periódica, no seu estado mais fundamental, mais limpo. Ela está organizada bonitinho, e eu vou fazer uma pergunta agora para vocês tentarem me responder. Vocês conseguem me dizer qual é a principal característica que organiza os elementos químicos na tabela? Por que eles estão nessa ordem? Yasmin levantou a mão. Pode falar, Yasmin. Não, peraí. Eu acho, não é por causa dos metais, os gases e essas coisas, tipo os actínios. Também. Está número atômico. Eu posso lacrar? Eu acho que é por causa da... Eu acho que posso? Eu ia lacrar, mas pode lacrar, Leandro. Eu deixo. Pode lacrar, é sua. Eu acho que é por causa da valência, não é? Sim. A gente pode falar que a principal característica que organiza eles em grupos e colunas é a valência. Mas agora eu estava querendo dizer mais uma sequência. A organização de sequência dos átomos, dos elementos, como a Bianca falou, número atômico. Lembra o que é número atômico? Número atômico é a quantidade de prótons que eu tenho dentro do núcleo do átomo. E é isso que vai fazer... Tava no seu slide, tá? Não, é isso que vai fazer com que eles fiquem nessa ordem, nessa sequência. Mas a gente vai juntá-los, vai grudá-los um próximozinho do outro ali, na mesma coluna, em valência. Então a gente pode falar que existem essas duas características. A primeira característica é a organização, sequenciamento em número atômico, e a segunda é meio que o agrupamento em valências, que também vão ter outras propriedades, mas a princípio tem essas duas, tá legal? Então podem anotar em número atômico, é o que vai fazer a ordem. Mas, Pita, por que número atômico? Vocês conseguem ver essa tela aqui, que eu estou mostrando agora, do plural, que está na apostila de vocês? Conseguem ver normal? Beleza. Nessa tela aqui, acho que fica mais organizada para ver os números mais bonitinhos, né? Tá mais de perto. Coloca em tela cheia também. Ó, aqui vocês podem ver que todos os átomos têm os numerozinhos, né? O hidrogênio é 1, a hélio é 2, aí o lítio 3, o berílio 4, o bório 5, o carbono 6. Podem ver que está crescendo a tabela periódica em número atômico. Boa, é isso aí mesmo, né? Na página 146, acredito eu, né? Da apostila da capa 1. E aí, eles estão se organizando em número atômico. Vai vir 1, depois o 2, depois o 3, o 4, o 5, o 6. Então, ele sempre vai ter que, à direita do átomo, vai estar aquele que vem logo em seguida em número atômico. Essa é a primeira forma. Mas, com certeza, o Leandro falou da valência. A valência é o que vai agrupá-los, é o que vai fazer com que o hidrogênio esteja aqui com lítio
e com que o hélio esteja aqui com os gases nobres e não do lado do hidrogênio. Então a gente vai começar com isso mais à frente, tá bom? Mas eu quero que vocês tenham noção, apresentá-los na tabela periódica. E aí a gente já falou, todo elemento químico tem o quê? Tem o número atômico, tem o seu símbolo, tem o seu nome, com certeza, a sua massa atômica. Aqui a massa atômica, lembra, está em unidade de massa atômica, está em U. Então, um átomo de hidrogênio tem 1,01 U de média. Por que é média? Por que é valor aproximado? Porque tem a ver com os isótopos distintos, que você vai tirar uma média percentual, uma média equivalente da soma de todos os isótopos, para ver qual que é a massa média dos átomos de hidrogênio. Então, por isso que a gente fala de massa média. Tem átomo de hidrogênio com massa 1, tem átomo de hidrogênio com massa 2, tem átomo de hidrogênio com a massa 3, e por isso que a gente vai fazer a conta para ver qual que é a massa média desses átomos, tá legal? E aí, deixa eu ver se tem mais uma coisa para falar aqui. E o número atômico. O número atômico sempre vai ser esse númerozinho que está inteiro, né? Não é um número quebrado, e embaixo vai ser seguido da massa atômica, tá bom? Basicamente, a tabela periódica, no geral, é isso. Não tem mais muita coisa que você tem que saber. Assim, você botar o olho na tabela periódica, você tem que reconhecer essas características de cada elemento químico. Para quando você precisar olhar, você saber aonde procurar, tá bom? Então, saibam, número atômico, massa atômica, o nome e o símbolozinho. Tá legal? E aí, vamos lá. Vai dando continuidade. A gente sabe que a tabela periódica é organizada em linhas e colunas. As linhas são os períodos, as linhas que é na horizontal são os períodos, e as colunas são as famílias ou grupos. Hoje em dia, você fala mais grupos, não se fala muito famílias, mas os dois são corretos ainda, tá bom? Então, a gente vai falar esse primeiro grupo aqui, ó, o grupo que é uma coluna, onde está o hidrogênio, ele tem o seu nome próprio. Esse segundo grupo, ele tem um nome próprio também. O grupo dos metais aqui no meio também tem um nome. Aí o grupo do boro, o grupo do carbono, o grupo do nitrogênio, enfim. Cada coluna corresponde a um grupo, com exceção dos metais, que é um conjunto de colunas, né? São grupos específicos. Já as linhas, não. As linhas já são os períodos inteiros, as linhas que a gente tem na tabela periódica. E, obviamente, os átomos são organizados em grupos, porque tem algumas características semelhantes, e em linhas tem algumas características semelhantes também. Tá bom? Vai ver isso aqui mais no próximo slide. Períodos. Todos os átomos possuem a mesma camada de valência no mesmo período. Alguém consegue me lembrar o que é camada de valência? É o número de elétrons na última camada, na camada mais próxima? Mais próxima ou mais distante do núcleo? É alguma coisa assim. Chegou perto. Alguém consegue detalhar melhor? É a camada que estabiliza o elétron, não é? Isso, é a camada onde você vai colocar ou tirar os elétrons quando tiver um íon, um cátion, um ânion. Boa, Lorena. Mas só para tentar delimitar melhor, a camada de valência é aquela camada mais distante do núcleo do átomo. Ou seja, é aquela camada que tem um número maior, aquele número quântico principal maior. Quando tá, por exemplo, o átomo termina em 2s2, então o 2 é a camada de valência, que é aquela camada que tem o maior número, na distribuição periódica, na distribuição eletrônica. Então a camada de valência é aquela que fica mais distante do núcleo. E no mesmo período, ou seja, numa mesma linha, todos os átomos têm a mesma camada de valência. Como assim, Pita? O hidrogênio e o hélio, ele tem a camada 1 como a camada de valência. Lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Esses 8 átomos, eles têm a camada 2 como camada de valência. Aí o sódio aqui, que é o terceiro período, tem a camada 3 como camada de valência. O potássio, no quarto período, tem a camada 4 como camada de valência, assim por diante. Ou seja, a camada de valência sempre corresponde ao período em que aquele átomo está. Se ele está no quinto período, a camada de valência daquele átomo é a camada 5. Óbvio, tem subnível mais energético, que pode ser uma camada diferente, pode ser um subnível diferente, e vai depender também dos outros subníveis. Mas a camada de valência, aquela camada que é mais alta, que é mais distante do núcleo em número, que é um número maior, é sempre o mesmo do período em que aquele átomo está, beleza? Essa é a primeira coisa que tem a ver com linhas. Alguma dúvida quanto a isso? Quanto ao período? O período em que o átomo tiver é o número da camada de valência. O Pita, por exemplo, a camada de valência nesse sentido, eu acabei esquecendo. A gente pode contar, por exemplo, a gente conta todos os elétrons agrupados, né? Como, por exemplo, 3s2, 3p6. Aí a gente conta ele 6 mais 2, né? Aí esse vai ser o halogênio, tá? Exatamente. E aí, a gente tem propriedades variadas ao longo do mesmo período. No mesmo período, por mais que todos os átomos tenham a mesma camada de valência,
eles vão mudar quanto às características. Nem sempre eles vão ter as características idênticas aos outros do mesmo período. Então, quando a gente vai falando de mesmo período, as características não se repetem, tá legal? No mesmo período, na mesma linha, as características não se repetem. Elas variam, né? Famoso. Então, basicamente, isso aqui é a camada de valência, ó. Quando, eu não sei se tá muito pequeno, na real, esse círculo, né? Mas, basicamente, esse átomo aqui, que tem até a sétima camada, a camada de valência dele seria a camada 7, que é aquela camada que tem mais distância do núcleo. E a gente tem aqui nas distribuições eletrônicas. O berílio, ele tem camada de valência 2, então ele está no segundo período da tabela. O cálcio tem camada de valência 4, então ele está no quarto período da tabela. O rádio tem camada de valência 7, então ele está no sétimo período da tabela. Beleza? Pita, mas camada de valência não é diferente do subnível mais energético? É. Nem sempre a camada de valência vai ser o mesmo subnível mais energético. Nesses casos aqui, esse exemplo que eu peguei acabou sendo. Mas nem sempre vai ser, tá legal? Vamos lá, grupo agora. O grupo, como eu falei, são as colunas que temos na tabela periódica. E todas aquelas colunas que são agrupadas, todos os átomos que estão naquela mesma coluna, naquele mesmo grupo, possuem características muito semelhantes. As propriedades de todos os átomos que estão no mesmo grupo têm umas características muito, muito parecidas. E como é que eu sei... como é que eu posso dizer isso? Espera aí. Como é que eu posso agrupar átomos que possuem propriedades semelhantes no mesmo grupo? Eu vou agrupá-los pelo subnível mais energético. Como assim, Pita, subnível mais energético? Aqui na distribuição eletrônica. Ó. Tá vendo que todos esses átomos têm como subnível mais energético o S? Tem 2 elétrons no subnível S. Aqui tem 2 elétrons no subnível S, aqui tem 2 elétrons no subnível S. Você consegue perceber isso? O subnível mais energético é o subnível aqui 2S2, aqui 4S2, aqui 7S2. Todos esses 3 átomos, eles possuem o mesmo subnível mais energético, que é o subnível S. E tem a mesma quantidade de elétrons nesse subnível. Se os átomos eles têm o mesmo subnível mais energético e a mesma quantidade de elétrons nesse subnível, eles estão no mesmo grupo automaticamente. Pita, pera lá, calma. Pita, porra, aí fudeu. Você tá me dizendo, então, que todos os átomos que terminarem, por exemplo, em P2, com 2 elétrons no subnível P, independentemente da camada que ele esteja, pode estar na camada 2, pode estar na camada 4, na camada 8, se os átomos tiverem a mesma quantidade de elétrons nesse mesmo subnível, eles vão estar no mesmo grupo? É exatamente isso. Se os átomos tiverem a mesma quantidade de elétrons no mesmo subnível, e esse subnível for o subnível mais energético, ele tem que ser o subnível mais energético. Esses átomos vão estar no mesmo grupo. Aqui no caso, berílio, cálcio e rádio, todos eles têm como subnível mais energético o subnível S, e tem 2 elétrons nesse subnível. Logo, todos eles estão no mesmo grupo. E qual é esse grupo? É o grupo 2, que é o que a gente vai ver depois, mas só para vocês terem uma ideia. Ó. Aqui, ó, o berílio está aqui, o cálcio está aqui e o rádio está aqui. Todos eles estão na mesma coluna, estão no mesmo grupo. Tem características muito semelhantes e tem também o mesmo subnível mais energético com a mesma distribuição de elétrons nesse subnível. Tá legal, pessoal? Pegaram a primeira parte de coluna? É bem importante, isso aqui vai ajudar muito vocês lá para frente. Quando a gente vai fazer exercíciozinho, eles gostam de pegar essa parte. Às vezes ele nem te dá o nome do átomo. Ele só te dá a distribuição eletrônica do átomo e você tem que descobrir qual elemento corresponde àquela distribuição eletrônica. E você vai achar na tabela. Se a camada de valência dele é a camada 7 e o subnível mais energético é o S2, logo ele vai ser o 7S2 e vai ser o rádio. A distribuição eletrônica do rádio. Então você vai ter que reconhecer os elétrons por causa disso. Tá legal? Você também pode contar todos os elétrons que estão distribuídos e pode descobrir qual é o número atômico. Aí você vai achar qual que tem o número atômico lá que corresponde a essa quantidade de elétrons. Mas demora mais. Então a gente quer ganhar tempo, porque afinal o vestibular não dá para passar muito tempo numa questão só. Então sempre que dá para fazer mais rápido, a gente faz mais rápido. Pode falar, Leandro. Peter, eu acho que eu me confundi. Tipo, por exemplo, quando eu tiver uma distribuição eletrônica, certo? E aí eu quero encontrar se eles estão no mesmo período ou não. Se um tivesse, por exemplo, 3S2 e o outro, um certo elemento, e o outro vai estar, tipo, 3P6, tipo, eles estão no mesmo período? Significa que eles estão no mesmo período por causa do 3? Sim, eles estão no mesmo período se esse 3 for a camada de valência. Ah, faz sentido. E o subnível a camada vai de valência. E o subnível energético vai ser o que tá S2, aí 2 a gente já sabe que é metal alcalino terroso. Tá, beleza. Isso, exatamente. Beleza? Exatamente isso. E, basicamente, a gente está falando das características dos grupos, né? Então, vamos lá. O que vocês têm que lembrar disso daqui? Um macetezinho importante, ó. Não é um macete, é mais uma dica. Nos períodos, no mesmo período, você vai olhar a camada de valência do átomo.
e as características vão se alterar. Já no mesmo grupo, as características vão ser muito semelhantes, não são idênticas, mas são muito semelhantes, e você vai olhar para o subnível mais energético. Beleza? Só isso você consegue diferenciar um átomo de período e grupo. Tá legal? Só que todo grupo tem um nomezinho especial. Todo grupo tem um apelido. Tem um apelidozinho. Aí toda coluna, basicamente, vai ter um conjunto de apelidos que você vai ter que decorar. Pita, tem que decorar? Tem que decorar, fiote. Não tem outro jeito, tem que decorar. Tem mesmo? Tem mesmo. Juro. Sem meme. E vamos lá. Vamos trabalhar, basicamente, o que significa esses grupos, tá legal? Na tabela periódica, a gente tem diversos elementos. A gente vai ter metais, ametais, semimetais também, que a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre ele depois. E vai ter o hidrogênio também, que não é nem ametal nem metal. O hidrogênio é uma característica à parte, o hidrogênio é especial. E também tem os gases nobres. Então, basicamente, tem esses grupinhos aí de elementos no geral. Só que você não vai dar nomes aos grupos a partir simplesmente do tipo de elemento. Eu não vou dar o nome dos metais só porque eles são metais e chamar todos os metais de metais. Não. Cada grupinho, cada coluna dos metais vai ter um nome diferente. E esse aqui que a gente vai aprender agora, tá legal? Olha só. Eu recortei aqui a tabela periódica e eu peguei todos os grupos que são metais. Eu peguei todos os elementos que são metais e estão recortados na sua tela. Todos esses elementos que estão recortados aqui, eles são elementos que são chamados de metais. Por que eles são chamados de metais? Porque eles têm algumas características específicas. Essas características são boa condutividade elétrica, são bons condutores de eletricidade e também de energia térmica, de calor. São facilmente transformadas em lâminas ou fios. Essa capacidade de transformar alguma coisa em fio é chamada de ductibilidade. Então, marca aí, ductibilidade é a capacidade de transformar algo em fio. E são sólidos à temperatura ambiente, menos o mercúrio, que é um metal líquido. Tá legal? Então, essas características aqui que estão aqui, elas são meio que características padrões dos metais, dos compostos que os metais formam. As substâncias simples são formadas puramente por metais. E aí, cada metal vai ter... Não cada metal, né? Mas cada grupo da tabela que são formados por esses metais vão ter nomes específicos. E aí eu vou puxar outra tabela aqui, ó. Esses aqui são os metais recortados, né? Agora eu vou trazer para a tabela de volta. Aqui, ó. Esses metais a gente pode ver nessa tabela como os amarelinhos. Tá bom? Todos esses elementos que são amarelos são chamados metais. Aqui nessa tabela. E aí a gente tem os grupos diferenciados. Esse primeiro grupo aqui, ó, que é o grupo a gente chama de 1, porque é o grupo que todos os elementos têm como subnível mais energético o S com um elétron, ou S1. Aqui, ó, do hidrogênio é 1S1, o lítio é 2S1, o sódio tem 3S1, o potássio 4S1 e assim por diante, né? Eles são chamados de metais alcalinos. É o nome deles, metais alcalinos. Pita, por que metal alcalino? Sei lá, velho, porra, o cara tava curioso aí botou alcalino no bagulho. Botou alcalino. Mas o nome desse grupo é metal alcalino. Pita, mas o hidrogênio não é um metal alcalino. E aí? Ele não é nem metal? Como é que ele vai estar no grupo? Então, o hidrogênio, ele tá ali só porque o subnível mais energético dele é um S1. Senão ele não ia estar ali, porque ele não é nem metal. Mas ele tá no mesmo grupo por causa do subnível mais energético dele, tá legal? Não tem outra opção, ele só tem um elétron na eletrosfera, então não tem o que fazer. Ele tem que ficar ali como um S1. Tá bom? Entenderam? Beleza, né? Aí, segundo grupo, na segunda família, a gente tem os metais alcalinos terrosos. Onde eles terminam todos em S2. Berílio tem o 2S2, o magnésio 3S2, o cálcio 4S2, o estrôncio 5S2 e assim por diante. Beleza? Eles são os metais alcalinos terrosos. Pita, pera lá, te peguei agora, Pita. Você falou merda. Ué, por que eu falei merda? Porque o hélio, ele também termina em S2. O hélio, o subnível dele é 2S2. Por que ele não tá ali nos metais alcalinos terrosos? O hélio, ele é especial. O hélio é aquele moleque que na escola, ele se achava um fodástico, tá ligado? O professor fazia pergunta pra ele, aí ele achava que ele não tinha o direito de responder porque ele não sabia a resposta. Eu falei, não, professor, vai responder essa pergunta aí não sei fazer isso não, porra. Não vou responder, professor. Responde, tenta, menino. Não vou, menino. Não vou, professor. Para, não vou responder. Ele queria só pra fazer o show, tá ligado? É o hélio, ele quer fazer o show dele. Qual que é o show dele? Ele quer ser um gás nobre. Pita, mas o hélio é um gás nobre de verdade? Ele é um gás nobre, mas ele é um gás nobre diferenciado. A gente vai conversar sobre os gases nobres depois, tá bom? Mas ele é uma exceção, porque ele termina com o subnível mais energético 2S2, e aí ele não tá nos alcalinos terrosos, ele tá lá no grupo dos gases nobres. A gente vai trabalhar com ele daqui a pouquinho.
E aí a gente tem esse vazio demográfico que a gente chama de metais de transição metais de transição externa. Isso, metais de transição externa. Que vai desde o número 3, o grupo 3, até o grupo 12. Esses 10 grupos aqui, do 3 ao 12, são os metais de transição externa. Externa mesmo. Por quê? Porque eles são todos metais que têm como subnível mais energético o subnível D alguma coisa. No caso do escândio do írio, eu tenho o D1. Aí do titânio, zicrônio, ráfnio, rutifódio, eu tenho o D2, que são 2 elétrons no D, né? Aí no vanádio eu tenho o D3, aí no crômio, D4, manganês, D5, aí D6, D7, D8, D9, D10. Então, esses 10 grupos estão organizados com quantos elétrons tem no subnível mais energético, que nesses metais aqui é o subnível D. E a gente vai chamar esses metais, todos esses metais aqui, desse grupo 3 ao grupo 12, são os metais de transição externa. Legal? Metais de transição externa é o nome que a gente dá a essas 10 colunas aqui. É o único caso que a gente não vai dar nome para uma coluna específica, mas para um conjunto de colunas. E aí a gente tem esses aqui embaixo. Pita, esses moleques estão fugindo dos metais de transição externa? Sim. Esses lantanídeos e esses actinídeos, eles não são metais de transição externa. Mesmo que eles estejam localizados nesse quadradinho aqui, ó, eles são metais de transição interna. Os lantanídeos, que começam pelo lantanídeo, e os actinídeos, que começam pelo actínio. O lantânio e o actínio. Esses metais de transição interna, eles não terminam com o subnível mais energético D. Eles terminam com o subnível mais energético F. Então, no lantanídeo, a gente vai ter o subnível mais energético como sendo, acho que se não me engano, é o 4F1, aí 4F2, 4F3, 4F4, 4F5, 4F6, 4F, 4F, enfim. E os actinídeos, eles têm mais um, 5F1, 5F2, 5F3. Por quê? Porque esse é o subnível mais energético deles. Mas a camada de valência dos lantanídeos, como eles estão aqui, ó, esse quadradinho aqui, que eu estou passando o mouse, é onde estão todos os lantanídeos. Por quê? Porque eles estão aqui na camada de valência 6, enquanto os actinídeos estão aqui embaixo, na camada de valência 7. Beleza? Então a camada de valência deles é 6 e 7, mas o subnível mais energético é diferente, porque tem diferença no subnível mais energético, né? Naquela ordem de distribuição eletrônica. Tá legal? E aí a gente tem esses outros metais aqui, que alguns deles podem ser até discutidos, são metais ou semimetais, mas não vamos entrar nesse mérito agora. E eles não são metais que têm um grupo específico para eles. Eles estão embolados com ametais ali no meio. Tá bom? Então a gente vai falar deles um pouco mais depois. Mas, Pita, eles são metais. Mas você falou que todas as colunas, os elementos têm as mesmas características. Então, um metal que está na mesma coluna do metal vão ter a mesma característica? Então, não é bem assim. Até que porque o polônio, ele é sólido e o oxigênio é gasoso, né? Eles estão na mesma coluna aqui, no mesmo grupo. Eles estão no mesmo grupo, nesse caso aqui, principalmente pelo subnível mais energético deles mesmo, que é como eles se organizaram. O alumínio termina no... A gente vai ver aqui nos metais e tal, mas enfim. É mais pela organização do subnível mais energético. As características, nesse caso aqui, ficou em segundo plano. Beleza? É mais pela valência. É mais pela valência deles, que é como o Leandro falou no começo da aula. Mas vamos voltar aqui. Aí a gente tem os grupos dos ametais, semimetais e outros metais, tá bom? Esse grupo são os grupos específicos. São os grupos que já estão lá naquela parte da direita da tabela periódica. A gente tem o primeiro grupo, o grupo do boro, que vai pegar o boro, que é um semimetal, ou um ametal, depende do que você pensar. E o alumínio, o galho, o índio, o titânio, sei lá, não sei qual é o TI, na real. Deve ser talânio ou titânio, sei lá. Enfim. Nhoque, não sei a NH. Todos esses elementos vão ter que característica em comum? Eles vão todos terminar como subnível mais energético, subnível P, e vão ter um elétron nesse subnível P. Todos terminam em P1. Esse é o grupo do boro, que é esse grupo aqui na tela maior, é o grupo onde está o boro. O grupo do boro é o grupo onde está o boro. O cara estava sem criatividade, eu tinha dado nome para todos os grupos, vai ser grupo do boro e é pronto, acabou-se. E aí, o grupo em seguida, depois do grupo do boro, tem o grupo do carbono, que logo, se o que está à esquerda dele todo termina em P1, o que está à direita todos terminam em P2. Tá bom? E grupo do carbono são todos esses elementos que estão na mesma coluna que o carbono. Normalmente, faltou criatividade, né? Não vou falar nada. Se fosse eu, tinha dado um nome mais específico. Sei lá, carbonara, né? Um nome de macarrão, nome de macarrão bonito. Carbonara, enfim. Aí tem o grupo do nitrogênio. Em seguida aqui, que é o grupo 15, onde todos eles terminam em P3.
Todos eles vão terminar em subnível P3, subnível mais energético. Desde o nitrogênio até o moscovium. Não sei lá que porra é essa. Pita, vamos lá. O grupo do boro termina em P1, todo o grupo do boro. O grupo do carbono termina em P2, todo o grupo do carbono. O grupo do nitrogênio termina em P3, todo o grupo do nitrogênio. Então, o próximo é grupo do oxigênio e todos terminam em P4, certo, Pita? Não. Beleza, todos terminam em P4, beleza, essa parte você pegou, boa, gostei, aluno. Mas o nome que a gente vai dar aqui já é um nome diferente, já não é mais grupo do fulaninho. Aqui começou a vir um pouco de criatividade, enfim, e aí começou a dar-se nomes específicos para isso. Então, o grupo 16, que é onde está o oxigênio, ele vai ter um nome específico. O nome desse grupo é calcogênios. Toda essa coluna do oxigênio é chamada de coluna dos calcogênios. São os ametais e semimetais, metais calcogênios. Pita, por que calcogênios? Eu não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia do porquê, mas enfim. E, logo em seguida, na coluna onde está um flúor, que, por consequência, todos os elementos vão terminar em P5, como o subnível mais energético, é chamado de grupo dos halogênios. O grupo dos halogênios é o nome do grupo que a gente vai dar para essa coluna 17. Pita, por que halogênios? Cara, eu não tenho ideia, velho. Para de fazer brincadeira, eu só não sei mesmo. Deve ter alguma justificativa? Deve, mas não sei qual não. E aí, Pita, tá bom. Então eu tenho que decorar grupo do boro, depois grupo do carbono, aí grupo do nitrogênio, grupo dos calcogênios e grupo dos halogênios. É isso, é isso. O que você pode ter mais dificuldade é decorar se qual vem primeiro, é os calcogênios ou os halogênios. Como que eu fiz para decorar? Só aí talvez já tenha uma ideia de como que eu fiz. Eu penso, calcogênios. O calco lembra de cálcio. E o cálcio, ele fica lá no começo da tabela periódica. Ele fica aqui no grupo dos metais alcalinos terrosos. Se o cálcio fica no começo da tabela periódica, os calcogênios vêm primeiro. Na minha cabeça isso faz sentido. Eu nunca mais esqueci que os calcogênios vêm antes dos halogênios. Vem à esquerda, né? Isso aí pra mim faz total sentido. E outra coisa que eu estava pensando também é que o primeiro que vem nos halogênios é o flúor. O flúor é o quê? É aquilo que tem na pasta de dente. E a pasta de dente usa para te dar um bom hálito. Então, hálito halogênios. É isso, fechou. Decorou, acabou. Não tem mais. Ó, calcogênio, que vem com o cálcio, está no começo da tabela periódica. E os halogênios, porque o flúor dá bom hálito. É só isso. Beleza? Esses são os grupos dos ametais, semimetais e outros metais, enfim. Mas, especificamente agora, falando desses ametais que estão em cada um desses grupos, os ametais eles têm características em comum entre eles. Os ametais, no geral, eles sempre vão formar substâncias que são más condutoras de energia elétrica e energia térmica, péssimas condutoras, com exceção do carbono na forma de grafite. Já devem ter, em algum momento, visto que o carvão pega fogo. Acho que deve ter visto em algum momento na vida de vocês carvão pegando fogo, né? Então dá para perceber que o carbono ele é um bom condutor de energia térmica. Ou seja, todos os elementos metais, com exceção do carbono, vão ser péssimos condutores de energia elétrica e de energia térmica. E eles também têm péssima ductibilidade e péssima transformação em lâmina. Você não vai transformá-lo com tanta facilidade assim. Um exemplo desse negócio de ductibilidade por exemplo, você sempre vai ver fios de cobre, você vai ver fios de platina, fios de ouro, fios de titânio, ou lâminas de ferro, lâminas de ouro e titânio. Você sempre vai ver bem normalmente isso, é comum. Já nos ametais, você não vai ver um fio de oxigênio. Você não vai ver um fio feito de flúor, um fio feito de hidrogênio. Você não tem, né? É tudo gás. A maior parte é tudo gás, né? Tem, óbvio, tem uns gases, tem outros são líquidos, enfim. Mas, no geral, eles são péssimos condutores de ductibilidade de lâmina e transformação de lâmina. Então, daí você já tira. Os semimetais, aí, como é que eu posso falar isso? Os semimetais, nem todo mundo vai falar que eles existem. Alguns vão falar que o boro, o silênio, o germânio e o arsênio são ametais. E não sei o que é SB, o telúrio e o polônio são metais. E outros vão falar que eles são semimetais, todos esses. Mas por que eles vão ter essa crítica aí? Porque eles têm propriedades intermediárias. Eles são medianos. Eles não são nem ruins, nem bons com controle de energia elétrica. Não são nem ruins, nem bons... não tem boa nem má ductibilidade, enfim. Então por isso que eles estão nesse meio intermediário aí. São semimetais. Uma mistura de ametal com um metal. Beleza? Mas no geral, todos eles são sólidos. Então é uma coisa que dá para colocar esses semimetais em comum. E agora os gases nobres, que são os gases especiais. Pita, a gente viu que o grupo do boro, todo mundo termina em P1.
Grupo do carbono, todo mundo termina em P2, nitrogênio P3, os calcogênios P4 e os halogênios P5. Logo, os gases nobres terminam em P6, certo? Certíssimo! Meu Deus, esse garoto que fez essa pergunta agora pra mim, pô, moleque bonito, inteligente, formoso. Pô, o cara realmente tá manjando do bagulho, né? Mas é isso. Esses grupos aqui, que é o grupo 18, onde começa o hélio, são o grupo dos gases nobres. Todos eles terminam em P6. Mas, Pita, por que eles são gases nobres e não são só metais comuns? Porque eles terminam em P6, não tem uma diferença tão grande assim. Tá. Mas na natureza, existe uma coisa chamada de regra do octeto. O que é regra do octeto? A gente vai trabalhar isso aí melhor em ligação interatômica, enfim. Mas regra do octeto é que todo átomo tem, por natureza, uma necessidade de ter 8 elétrons na sua camada de valência. É uma necessidade. Os átomos são tarados por 8 elétrons na camada de valência. Eles têm essa vontade louca, absurda de ter 8 elétrons. Então, o que acontece? Os átomos, para atingirem isso, eles vão doar, quando eles têm mais de 8 elétrons, ou eles vão receber, quando eles têm menos. Para ter como objetivo, juntar 8 elétrons nessa camada de valência. Dá para fazer sentido? Dá, né? Sim. E aí, acontece que todos os gases nobres, o que eles têm em comum? Eles têm exatamente 8 elétrons na camada de valência. Ó, na camada de valência do hélio, eu vou ter S2, que ele é aquela exceção que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Mas ele é a exceção, ele é o diferenciado, é a estrelinha da sala. Mas o neônio eu tenho 2P6, o argônio 3P6, o criptônio 4P6, o xenônio 5P6, o radônio 6P6 e o organozon 7P6. Todos eles, com exceção do hélio, têm 8 elétrons na camada de valência. Logo, eles são gases nobres e eles já atingiram a regra do octeto. Eles não têm que fazer nada para estar instável. Ele não tem que dar elétron para ninguém, não tem que pegar elétron de ninguém, já estão estável. Já estão ali com 8 elétrons na camada de valência. Então, eles são esses gases especiais. Eles são gases que, na natureza, eles não vão fazer reação química na natureza. Você vai olhar para o meio da floresta, assim, você não vai ver um átomo de hélio se juntando com um átomo de neônio. Isso não existe. Na natureza, tem um átomo de hélio num canto, átomo de neônio no outro, átomo de argônio no outro, não se misturam. Não tem por que se misturarem, porque eles já estão normal, estão na deles lá. Mas o ser humano, como ele é curioso, o ser humano é enxerido, né? Enfim, ele vai fazer com que esses átomos façam ligações artificiais. Mas, naturalmente, eles não fazem, tá bom? Então, na natureza, eles são inertes e por isso que eles se acumulam. Pita, tá bom. Mas se tem essa regra do octeto, por que o hélio é um gás nobre? O hélio não tem 8 elétrons na última camada. Ele só tem 2. De onde é que ele vai tirar os outros 6? Então, o hélio é um caso especial. Por quê? O hélio só tem uma camada. Nessa camada, para ele ficar estável, ele só precisa de 2 elétrons. Porque ele só tem 2 prótons. Então, o hélio tá na dele, tá ligado? O hélio tá tranquilo. Ele tem 2 prótons, 2 nêutrons, tem 2 elétrons na eletrosfera, tá bonitão. Ele tá estável. Ele não atingiu a regra do octeto, mas ele tá feliz na dele. Ele tá suavião. Pode crer? Então ele tá feliz. É por isso que, por exemplo, o hidrogênio, para ele ficar instável, ele não vai atingir a regra do octeto. O hidrogênio ele só vai ganhar 1 elétron. Aí ele vai atingir a configuração eletrônica do hélio, que é um gás nobre. O lítio ele vai perder 1 elétron para atingir a configuração eletrônica do hélio. O berílio vai perder 2 elétrons para atingir a configuração eletrônica do hélio. Então eles vão ter meio que essa necessidade de parecer gás nobre. Então, o hélio é um gás nobre. E ponto final. Beleza? Agora, nesses 10 minutinhos finais, a gente mama, boca, nica, raga. Segue nessa sequência, assim fica mais fácil para se lembrar. Mama, boca, nica, raga? O que é isso, ô Paulo? Eu entendi que é um macete, mas eu não peguei macete aqui. Gente do céu, olha o tanto de pergunta que tem aqui. Eu sou burro, eu não vi porque estava com o chat aberto. Meu Deus. Calma aí, vamos tirar dúvidas das perguntas aqui antes de continuar? Tá bom, tá. Então, para saber quantas ligações o elemento faz, a gente olha para o grupo, né? Faz tempo essa pergunta, Bianca, mas é exatamente isso. Para saber quantas ligações o elemento vai fazer, vai depender do grupo que ele tiver. Isso tem a ver com a valência dele, que é uma das propriedades que a gente vai ver aqui na frente. Mas é isso aí mesmo, tá certinho. A gente tem que decorar a tabela toda? Não. Você não precisa decorar a tabela toda, mas tem que decorar os grupos e os períodos. Por quê? Aí, na questão, eu vou te falar, o seguinte elemento que está no 4º período e é um metal alcalino terroso. Você não tem que saber qual elemento é esse. Eu chuto que seja, sei lá, o cálcio. 4º período alcalino terroso, é o cálcio. Mas você não precisa saber que esse elemento é o cálcio. Você pode só saber ali as características de um elemento que está no alcalino terroso, que é um alcalino terroso,
São metais de alta condutividade elétrica, alta condutividade térmica também, alta ductibilidade, 4 camadas de valência, enfim. Subnível mais energético, o 4S2. Enfim, se você souber se organizar em periodicidade, em grupo, já está servindo, não precisa saber toda a tabela. Aí bem, qual é mesmo o subnível mais energético dos lantanídeos e actinídeos? É o subnível F, tá bom? O subnível F é o subnível mais energético. Em sequência, F1, F2, F3, F4, F5, e depois F1, F2, F3, F4 embaixo também. Para mudar entre os dois é a camada de valência. Só isso, tá bom? Acho que eu acabei respondendo as questões que estão no chat. Tá bom. Vamos lá, propriedades periódicas agora. Eu não vou entrar tão pesado na propriedade, que a gente vai ver depois de novo. Mas eu quero que vocês tenham uma noção do que são as propriedades periódicas, tá legal? Primeira propriedade periódica, aquela que a gente já conversou, é a valência. O que é a valência? Que o Leandro comentou até no começo. A valência é a capacidade dos átomos de se conectarem aos outros. Só isso. Só isso, Pita. Só isso. Só isso mesmo. Só isso, juro. A valência é a capacidade que um átomo tem de se conectar a outros átomos. Como é que eu sei a valência de um átomo? Foi fazendo vários testes. Fizeram um teste com átomos de hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio um elemento consegue se conectar? Aí vai ter elementos que conseguem se conectar a um átomo de hidrogênio, tem elementos que conseguem se conectar a 2, tem elementos que conseguem se conectar a 3. E isso vai definir a valência de cada um deles. E os átomos, os grupos, as famílias no geral... Perdão, tô com soluço. Vamos lá. Os átomos, no mesmo grupo, eles têm a mesma valência. Pita, então, além de ter o mesmo subnível energético no mesmo grupo da tabela periódica, eu vou ter a mesma valência também? Eu vou. Aqui, ó, o hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio, o rúbio, o césio e o frâncio, eles vão ter valência 1. O berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário, o rádio, eles vão ter valência 2. Quer dizer que, teoricamente, eles conseguem se conectar até 1 e 2 átomos de hidrogênio. Beleza? Isso é a valência. A valência é a quantidade de átomos de hidrogênio que um átomo consegue se conectar. Aí vem aqui pro boro. O boro, o alumínio, o galho. Aqui, tá, vamos lá. Nos metais, sem ser os metais alcalinos, os metais alcalinos terrosos, nos metais de transição externa e nos metais que fazem parte dos outros grupos aqui, eles normalmente vão ter valência variável. Vão ter valência... Vocês vão ver o chumbo tendo valência 2 e 4, o cobre tendo valência 2 e 3. Normalmente eles têm valência variável, tá bom? Mas no geral, presta atenção, no geral, os metais dos grupos 1 e 2, que é metais alcalinos terrosos, e dos grupos 13, 14, 15, 16 e 17, eles têm uma valência um pouco mais padronizada. Um pouco. Quer dizer que é 100% padronizada? Não. Mas é um pouco mais. No boro aqui, eu vou ter valência 1 ou 3. No carbono, eu vou ter... Família do carbono, eu vou ter valência normalmente 4. No nitrogênio, valência normalmente 3. Oxigênio, valência normalmente 2. E nos calcogênios, valência normalmente 2. E nos halogênios, valência normalmente 1. Tá bom? Então, se vocês forem colocar aí no caderno de vocês as valências mais próximas, pode colocar aqui nos metais alcalinos, eu tenho valência 1. Nos metais alcalinos terrosos, valência 2. Aí, na família do boro, valência normalmente 3. Família do carbono, valência normalmente 4. Família do nitrogênio, valência normalmente 3 também. E nos calcogênios, 2, halogênios 1. O mais comum é isso, mas vão ter exceções, tá legal? As exceções a gente vai descobrir como, Pita? Vai descobrir fazendo exercício. Não tem outro jeito. Raio atômico. Dá pra falar de novo? Falar o que de novo, Letícia? Por favor. Esse negócio de todas as coisas que você falou da... Valência? Isso, por favor. Vamos lá. Tá numa sequência. Presta atenção, tá numa sequência. 1, 2, aí pula pra cá. Esses aqui é uma bagunça. Esse aqui no meio, o externo é uma orgia do cacete, não dá pra entender nada. Mas ignora esses aqui. As outras valências mais próximas. Aqui na primeira é 1, aí 2, aí 3, 4, 3, 2, 1. Esses grupos, tá legal? O grupo 1 é 1, o grupo 2 é 2, o grupo 13 é 3, o grupo 14 é 4, o grupo 15 é 3, o grupo 16 é 2, e o grupo 17 é 1. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Deu pra pegar, Letícia? Peguei, obrigada. Boa. Vamos lá. Próxima propriedade. Repete, por favor.
Pode falar, Luana. O quê? Eu não peguei, não. Repete, por favor. É 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Você ignora as metades de transição externa, que é do grupo do 3 ao grupo 12. Entendi. Obrigada. Beleza. Aí, o raio atômico. O raio atômico é algo que é mais padrão, vocês estão mais acostumados, né? Raio atômico é o quê? É a distância, é o raio da circunferência do átomo. É a distância que vai medir do centro do átomo até o elétron mais distante do núcleo. O centro do núcleo até o elétron mais distante. Essa é a medida do raio atômico. Só isso, Pita. Só isso. Não tem mais nada. Acabou. Raio atômico é só a distância do centro do núcleo do átomo até o elétron mais distante. Até o último elétron da camada de valência. Da última camada que estiver lá mais longe do núcleo. Isso é o raio atômico. Oi? Eu não entendi muito. O raio atômico, tipo, as linhas que definem o raio atômico. Ou não? Então, o raio atômico, a definição padrão se quiser anotar no seu caderninho, acho que eu não entendi muito bem essa pergunta, mas a definição é a distância do centro do núcleo do átomo até o elétron mais distante. O elétron, ele vai estar rodando o núcleo, ele vai estar fazendo uma circunferência. E aí, no ponto mais distante desse elétron, da circunferência dele, até a distância do centro do núcleo, é o tamanho do raio atômico. Imagina um círculo. Eu não tenho nenhuma bola aqui, né? Puta, devia ter uma bola aqui. Mas enfim, imagina um círculo. O raio do círculo é o quê? Da esfera. Não é do centro da esfera até a extremidade? No raio atômico é a mesma coisa. Do centro do núcleo até a extremidade. Beleza? Beleza. Obrigada. Boa. Próxima, energia de ionização. Aqui complica um pouco mais. Eu acho até que eu vou parar por aqui na aula de hoje. Não sei, mas vamos lá. Energia de ionização é a energia necessária para você tirar um elétron da eletrosfera do átomo. Como assim, Pita? Para você tirar um elétron da eletrosfera de um átomo, você não pode só pegar a sua mão, ir lá e puxar o elétron. Não. Para tirar esse elétron, você tem que fornecer uma energia para o átomo para ele ficar com vontade de te dar esse elétron. Porque quando você está ali, quando o átomo está, em teoria, na natureza, ele vai estar estável. Se ele está estável, no estado fundamental, ele não tem por que perder elétrons. Então, você dá uma energia para ele, para assim ele continuar, ele sentir a necessidade de liberar aquele elétron, para ele repor a estabilidade. Fez sentido para vocês? Basicamente, é tipo quando você está com uma criança, brincando com uma criança, e aí ela está com um pirulito na mão. E aí você fala, putz, me dá seu pirulito? A criança vai falar, não dou meu pirulito. E aí você fala, putz, e se eu te der esse sete belo aqui, esse docinho? Pô, sete belo é tão bom. Se eu te der esse sete belo, você me dá seu pirulito? A criança, tá bom, eu te dou. Então você dá o sete belo pra criança, e a criança dá o seu pirulito. Vai fazer basicamente isso. Você vai dar uma energia pro átomo, você vai fornecer uma energia pro átomo, a energia dele vai aumentar, e aí ele vai liberar o elétron. Essa energia que você precisa dar pro átomo para ele liberar um elétron é chamada de energia de ionização. E conforme você vai tirando os elétrons do átomo, essa energia de ionização vai subindo. Como assim? Pensa assim, a criança tem 3 elétrons, a criança tem 3 pirulitos. E essa criança quer muito chupar os 3 pirulitos. Ela quer muito, ela adora pirulito. E aí você fala, pô, eu te dou um sete belo, você me dá um pirulito. A criança fala, tá bom, beleza. Ela vai te dar o pirulito e vai dar o sete belo pra ela. Só que aí ela fica com 2 pirulitos e ela fica com um sete belo. Aí você fala, tá, você pode me dar mais um pirulito? Aí a criança vai falar, não sei, eu quero muito pirulito, eu não quero te dar o pirulito. Aí você vai falar, e se eu te der 2 sete belos? Pô, beleza, então, 2, tá bom, beleza. Aí você vai lá e dá 2 sete belos pra criança. E aí ela vai ficar com 3 sete belos e um pirulito. E aí tem o último pirulito dela, o último pirulito de todos. Esse último pirulito, o que vai fazer? Ela não quer te dar esse pirulito por nada. Então você vai ter que dar o quê? Você vai ter que dar um monte de balinha pra ela poder te dar aquele pirulito. Com a energia de ionização é a mesma coisa. Você tem que ficar dando energia pro átomo poder te liberar elétron. Para ele te liberar o primeiro elétron, aquele elétron que está mais longe, ele vai te precisar de uma energia X. Para te dar o outro elétron, que é o elétron que está mais perto do núcleo, que é o elétron que tem mais força sendo exercida ali nele, você vai ter que dar mais energia ainda. Aí, para ele te dar outro elétron, vai ter que fornecer mais energia. E assim vai fornecendo energia, assim, para o átomo poder ir te liberando elétron de pouquinho em pouquinho. Pita, mas eu posso pegar todos os elétrons de uma vez? Na teoria, não. Na teoria, você sempre vai tendo etapas, vai cumprindo etapas. Você vai fornecendo uma energia, o átomo cede um elétron. Vai fornecendo mais energia, ele cede outro elétron. Beleza? Deu para entender mais ou menos esse quesito de energia de ionização? Alguém ficou com uma dúvida nessa parte ainda?
Deu para visualizar o que é a energia de transição? Ô, Pita, Pode falar. teria como arrancar, tipo, todos os elétrons todos os elétrons de um átomo? Não, né? Teria, teoricamente teria. Só que teria que fornecer muita energia mesmo. Muita energia. E quanto mais prótons tiver no núcleo, mais energia tem que fornecer. Porque pensa só, se um átomo tem 50 prótons no núcleo, para você tirar aquele elétron que está mais próximo, vai ter que fornecer muita energia, porque tem muito próton puxando aquele elétron. Agora, se o átomo tem 2 elétrons, para você puxar um elétron ali, você não tem que fornecer tanta energia assim, né? Óbvio, tem que fornecer bastante. Mas ainda não tem que fornecer tanta, porque a força de atração do núcleo é menor. Mas dá sim. Beleza. Mas, tipo assim, o que o átomo vai fazer com essa energia? Tipo, vai guardar pra ele, assim? Tipo... Normalmente, essa energia, os átomos trocam entre si para ficarem estáveis, para atingir a regra do octeto. A gente vai trabalhar com essa energia mais para frente. Mas, por enquanto, eu preciso só que vocês entendam esse conceito, do que é essa energia. Beleza. Obrigada. O raio atômico é o número do subnível? Não. O raio atômico, ele é a distância do centro do núcleo até o elétron mais externo. Esse é o raio atômico. Não tem nada a ver com, necessariamente, subnível, etc. Tem a ver com o elétron mais externo. O elétron que está mais longe. Só isso. Que, na maior parte das vezes, sim, vai estar no subnível. Mas não tem uma relação direta, tá bom? Mas é isso, pessoal. Faça os exercícios do caderno de exercícios. E a gente se vê semana que vem. Tá legal? Um beijão a todo mundo. Fiquem com a Isa. Beijão. Até mais, galerinha.